Abre tua Bíblia em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, verso 42. Para você que está nos visitando, para o irmão que talvez nunca participou do que nós estamos vivendo hoje, deixa eu te situar, tá? E por isso que o culto é um pouco diferente, Luiz. Desde o nosso primeiro ano aqui na igreja, no pastoreio, nós implantamos essa ideia do Dia da Visão. E ela aconteceu nos 2 últimos anos no acampamento da igreja. E aí o acampamento nós sempre usávamos como um grande kick-off, assim, na vida da igreja. E esse ano nós decidimos fazer no domingo, para alcançar mais pessoas, para abençoar e a gente alinhar como igreja, não só aqueles que estão indo para o acampamento, mas para os outros irmãos. Então, para você entender um pouquinho do que está acontecendo hoje, é isso, é a gente compartilhando o que está no nosso coração, algumas novas iniciativas ministeriais, serviço, ministério infantil, e a gente vai mais ao final compartilhar a dinâmica da igreja como um todo. Por isso que esse culto ganhou essa forma diferente. Saímos ali do ano, obrigado, José, já acabei uma, né? Obrigado, José. Saímos do ano do fortalecimento, estivemos ali até hoje, digamos assim, estou falando sobre a prioridade do reino de Deus, e aí nós vamos aí iniciar um tempo novo como igreja, em nome de Jesus, amém? Amém. Atos capítulo 5, eu quero basear minha palavra e a visão da igreja para frente a partir do verso 42, e o verso 42 vai dizer que todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus, o Cristo. Todos os dias, repete comigo, no templo e nas casas, a igreja não cessava de anunciar e de ensinar e anunciar Jesus, o Cristo. Espírito Santo de Deus, ministra ao nosso coração, Pai. Pela tua graça, bondade e amor, carecemos de ti. Ilumina a nossa mente, mas mais do que o nosso intelecto, Pai. Alcança o nosso coração e muda-nos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sem qualquer pretensão, Egésio, mas talvez uma das séries de pregação que eu fiz aqui, Mira, e que eu acho que mais impactou a vida da nossa igreja, porque foi o feedback que recebi, foi uma chamada "E os outros 6 dias". Eu não sei quantos já estavam aqui na igreja, isso aí tem mais de um ano, então se você chegou no último ano da igreja, você não ouviu, você pode ir no YouTube ouvir. Mas basicamente a gente partia, irmão Jefferson, de Atos 2, 42, que falava talvez algo semelhante ao que a gente viu em Atos 5 também, verso 42. Que falava que a igreja estava unida no partir do pão, na oração, na comunhão, e aí a gente ministrou um pouco sobre como é ser igreja, não só no domingo, mas nos outros 6 dias. E essa pergunta tem ressoado no nosso coração, e Deus tem ministrado não só na minha vida, mas na vida da liderança dessa igreja, e surgiu essa inquietude de como temos nós, Luciano, sido igreja de segunda a sábado, ou de segunda a segunda. E aí minha pergunta para a gente começar, e eu vou passear por ela na nossa reflexão hoje é: o que acontece no domingo, aqui, que não acontece de segunda a sábado na sua casa? Ou o contrário, o que acontece de segunda a sábado na sua casa que não acontece no domingo? Quando a gente olha para Atos 5:42, nós temos pelo menos 3 expressões. Eu quero gastar minha primeira metade da pregação falando dela, que vai dizer que todos os dias, irmã Mônica, em 2 ambientes, no templo e nas casas. A prática da vida primitiva, ou da igreja primitiva, passeava por esse lugar do templo e das casas. Mari, pode ir lá para o terceiro, já pulei bastante para a gente ganhar tempo. E eu quero trazer à tua memória que o templo e as casas, eles não são excludentes. A vida no templo, eu vou contextualizar isso, e a vida com o Senhor nas casas, eles não são excludentes. A igreja primitiva vivia a sua vida com o Senhor nesses 2 ambientes. Agora vamos pensar o significado desse ambiente, Mauro, na igreja primitiva. Ora, desde o Antigo Testamento, mas ainda então no Novo Testamento, Mauro, você sabe disso, talvez melhor do que eu, que a vida religiosa do povo judeu estava centrada no templo.
a prática litúrgica deles estava voltada... Obrigado, Mike. Meu Deus, irmãos, não me chamam para almoço, mas me servem um café, uma água, são maravilhosos. Não falando de... O Mike me chama, gente, para almoço. Comida boa. Josi cozinha muito bem, meus irmãos. E para quem não estava no acampamento... Quem não estava no acampamento, eu vou comunicar o que a Josi falou publicamente, porque foi um testemunho, a gente tem que revalidar o testemunho dela, né, Vanessa? Ela disse, está gravando, Diego? Ela disse que tem maior alegria, o maior prazer de receber os irmãos em casa. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus pela sua vida, Josi. Meus irmãos, a vida do povo judeu e a igreja primitiva, então, nasce a partir do conceito judaico, a partir da ideia judaica. A igreja primitiva, os primeiros irmãos, não estavam pensando como a gente está com a cabeça hoje, século 21, de cristianismo, apartado talvez do judaísmo ou da prática religiosa mais judaica. Não, a igreja primitiva, ela nasce nesse contexto. Ora, Atos 2, o derramar do Espírito Santo, Vinícius, acontece no dia de Pentecostes. Uma festa cristã? Não, claro que não. Uma festa judaica. 50 dias após uma outra festa judaica, a Páscoa. Você ia celebrar a colheita, os primeiros frutos. E ali muitos vão dizer que são os primeiros frutos da igreja. Atos 2 começa a igreja, então a igreja poderia muito bem receber talvez o Cristo e dizer, não, mas a gente ainda vive uma vida com o Senhor no templo. O sacrifício a gente vai para lá, a oferta a gente dá lá, o dízimo a gente está lá, as celebrações são só lá. Talvez se não tivessem percebido que, como a própria Bíblia narra para nós, que no momento da crucificação, o véu que pertencia ao que estava no templo, ele foi rasgado de alto a baixo. Agora, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, Luciano, de uma nova aliança. Que aliança é essa? É que eu e você agora temos acesso em Jesus direto ao Pai. Eu não preciso ir para um homem chamado um sacerdote, para que ele fosse um mediador da minha relação com Deus. Isso era prática no Antigo Testamento. Ou até, na verdade, o próprio Senhor Jesus ser crucificado. Era novidade isso lá. E a igreja primitiva podia muito bem dizer, não, nós ainda precisamos nos voltar para esse lugar. E talvez a gente olhe para os irmãos da igreja primitiva e ache, pastor, claro que eles não fariam isso. Então vamos trazer para o século 21, será que muitas vezes eu e você não fazemos isso? A igreja que ensine a Bíblia para os meus filhos. O pastor que evangelize. O pastor que estude a Bíblia. O Diego que estude guitarra. Toda a nossa prática litúrgica, o Mauro que estude canto. Toda a nossa prática litúrgica, será que a gente não está jogando no templo e dizendo, adorem por mim, estudem a Bíblia por mim, evangelizem por mim, igreja, faça algo por mim, eu quero sentar lá e consumir o que a igreja tem para me ofertar. Se a gente começar a pensar nisso, acho que começa a ficar menos absurdo a gente pensar na nossa própria forma de vida. Ai desse culto se não for bom. Ai do pastor se não ler a Bíblia direito. Realmente, para quem vai ler só uma vez por semana, é bom que seja um bom culto. Agora, você lê os 7 dias, está tudo bem, Deus vai falar contigo até numa leitura ruim. Até com um pastor que gaguejou, ele vai falar com você. Até com um louvor que desafinou, e não é o caso do nosso. Até com um baterista que começou só marcando o tempo e olhando para a Maiara, quase perdendo o tempo da marcação. Quem está comigo? Amém, irmãos? Todos os dias, versos 42 de Atos 5, todos os dias, no templo e nas... Aí a gente pode ir para outro fenômeno, Romário. Eu não preciso de igreja. Agora eu só preciso de Jesus nas casas. Porque a igreja primitiva, ela poderia ter ido para o outro lugar, Rosana, que é o quê? Não, nós queremos nos apartar dessa tradição religiosa, desse judaísmo aí, antigo, defasado, velho. E aí dizer, não, agora é Jesus só nas casas, e talvez isso me lembra um pouco mais do que a gente tem hoje dos
tais desengrejados. Quem já ouviu essa expressão? Gente que não precisa da comunhão do corpo, da igreja local, o que é bíblico, o que é saudável, o que é desafiador. 21 anos na mesma igreja, desafiador, obviamente, sim. Fui pastoreado até meus 27 anos pelo meu pai, desafiador. Mas é necessário para a minha e para a sua vida. 2 pesquisas rapidamente, 46% dos adultos nos Estados Unidos já foram ou estão desengrejados. Em 2005 esse número era de 35%. Em 20 anos nós tivemos um aumento de 11%, mas a gente está falando de milhões de pessoas aqui. 62% desse grupo se considera cristãos, apesar de não frequentarem os cultos regularmente. Está tudo bem, eu sou cristão, eu sigo o Cristo, só não caminho muito com a noiva do Cristo. Porque o meu negócio é sou eu e Jesus aqui na minha casa, no meu quarto. Entra no secreto, fica no secreto, teu pai que te vê em secreto, e você morre no secreto, e ninguém sabe que você era secreto, e ninguém vai nem orar por você no seu enterro secreto. A prática da igreja primitiva, todos os dias, no templo e nas casas. Então, a primeira coisa que eu queria que você guardasse na sua mente e no seu coração: templo e igreja. E quando eu falo templo agora, eu estou falando não mais no contexto lá, vamos para Jerusalém agora, né? A gente só vai encontrar o muro lá das Lamentações. O templo foi destruído. É a vida comunitária, a vida da igreja local. Eu estou falando agora então especificamente da Igreja Batista Brasileira Central. Quem está comigo? Amém? Estavam na Igreja Batista Brasileira Central e na casa. Pastor, agora eu tenho que vir todo dia para esse lugar? Não, meu irmão. Talvez nem a Igreja Americana vai querer que você venha todo dia. Já estão quase cobrando mais caro da gente. Então, se você vier todo dia, vai aumentar ainda mais o nosso aluguel. Mas eu quero que você entenda que as práticas, elas não são diferentes. Havia oportunidades que só existiam no templo. A prática pública no pátio. Ora, você vai ver, 2 capítulos antes, eu preguei sobre isso. Pedro e João, eles estavam lá no pórtico de Salomão, Luiz, e eles foram e curaram um homem. E aquilo abriu uma janela de oportunidade para eles pregarem a palavra de Deus. Isso não aconteceria na casa. A última casa que teve, tiveram que destelhar a casa para poder entrar. Então tem oportunidades que só vão acontecer nesse espaço aqui. Coisas que o Senhor vai fazer só nesse espaço aqui mesmo. E eu não estou falando geográfico, mas no meio da comunhão do seu povo. Existem coisas que o Senhor só vai fazer nas casas. E eles não são excludentes. A minha pergunta, então, eu volto: o que acontece na sua casa que não acontece no domingo? O que acontece no domingo que não acontece na sua casa? Testemunho a gente dá aqui e dá em casa. Em casa a gente exerce o que a Bíblia vai falar também de um sacerdócio universal. Quem estava na nossa aula da Impact School, próxima semana a gente vai tocar nesse assunto de novo. Mas havia um homem, um sacerdote, desde o Antigo Testamento, e ele era esse mediador da relação do povo com Deus, já falei isso. Agora nós temos acesso direto com o Pai. Você pode orar pela sua casa, meu irmão. Você pode ensinar os seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Você pode ser o intercessor e a intercessora da sua casa. Você pode ser o ministro de louvor da sua casa. Talvez na igreja não vai dar, porque tem alguns critérios. Mas desafina em casa, está tudo bem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse rapazinho aqui é quase o próximo ministro de louvor lá de casa, já está cantando melhor que eu. É isso, que nós possamos viver isso em nome de Jesus. Para que então a gente possa entender que as casas... E Mauro, tu só quer vir para a igreja porque tem o Mauro tocando violão. Trouxe uma palheta. Te deu uma palheta hoje? Deu? Pois é, o dia que me deu 50, já estou perdendo para você. Para que a gente entenda, meus irmãos, que as casas, na verdade, Carlinho, elas são extensão do templo. E o templo é a extensão das casas. As casas, elas devem ser extensão da adoração, do evangelismo, da devoção, da prática no templo. E o templo deve ser a extensão do que acontece em casa. Se a nossa casa é regada pela palavra de Deus, se a nossa casa é regada na adoração, o que vai acontecer aqui no templo? Palavra de Deus e adoração, fluindo no seu coração.
E o contrário, se você sair daqui alimentado hoje, eu espero que você saia em nome de Jesus. Quantas pessoas passaram aqui e deram testemunho? Que você chegue na segunda-feira e viva o que você viveu hoje. Não tem nada aqui que não possa acontecer na tua casa. Não tem nada, não tem absolutamente nada que acontece, a não ser que você queira botar um projetor na sala da tua casa e querer ligar um sistema de som. Não é sobre isso, é sobre o seu coração. Ah, pastor, mas eu não sei tanto a Bíblia, então vem estudar. A igreja oferece oportunidades, caminha com alguém. Ah, mas eu não sei cantar, bota alguém cantando. Ah, mas eu não sei orar, começa. Não deixa para que o templo seja o único lugar da expressão da tua vida com Deus. Casas são a extensão do templo, o templo é a extensão das casas. Sabe o que acontece? Atos 5, eu ia pregar Atos 5 todo, Mauro. Falei assim, meu Deus, vou passar muito tempo, vou até o almoço. Se você não prestou atenção, Atos 5, versículo 1, começa com a história de um casal muito interessante, Ananias e Safira. Quem conhece esse casal? Boa. Historinha curta, mas o pouco que deu para a gente saber edifica a nossa vida. Atos 4 termina com a generosidade de um homem chamado Barnabé. Aí chega Atos 5. Atos 5, para mim, é o retrato de uma casa que queria viver uma coisa no templo e outra coisa em casa. Em casa, Rosana, eles combinaram, vamos fazer o seguinte, vamos vender nossa propriedade? Mas aí a gente, lá na hora da oferta, a gente diz que caprichou. Que nós somos generosos mesmo, que a gente está dando assim com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Só que entre dois eles fizeram o quê? Vamos sonegar aqui o imposto, né? Vamos tirar um pouquinho. Chegam para apresentar a oferta. E aí quando eles chegam para apresentar a oferta, Pedro já chega e fica dizendo, cara, por que vocês colocaram no coração de vocês mentir contra o Senhor, contra o Espírito Santo? Vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para Deus. O problema da gente viver uma coisa no templo e outra coisa em casa, não é porque o pastor está sendo enganado, é porque você acha que está enganando a Deus. Ananias e Safira chegaram lá com toda a alegria para ofertar, só que ele reteve para si, e ele reteve para si com o consentimento da mulher. Aí o marido mal tinha descido na cova ainda, a mulher já vai junto. Por quê? Porque a casa entrou em acordo em viver algo dentro de casa, que eles não estavam dispostos a viver no templo. Meu irmão, zele pela tua casa. Zele pela tua casa. Não faça alianças dentro da tua casa que você não pode experimentar na comunhão da igreja. Não tome atitudes dentro da sua casa que você não pode viver na comunhão da igreja. Não use palavras na tua casa que tu não pode falar na igreja. Não cante coisas na sua casa que você não pode cantar na igreja. Quem está comigo, amém? O templo é a extensão das casas, a casa é a extensão dos templos, ou do templo. Vocês não mentiram para os homens, vocês mentiram para Deus. Não adianta a gente ficar bem aos olhos dos homens, enganando a Deus. Não adianta louvor no templo, palavrão em casa. Não adianta generosidade no templo, falta de generosidade em casa. Também não adianta generosidade em casa, mesquinhez no templo. Não adianta servir nas casas e não servir no templo. Não adianta pregar em casa e ficar de braços cruzados, boca fechada, no templo. E eu já contextualizei o que templo significa, amém? Sabe qual a beleza da Bíblia ao olhar? É porque se a gente concentrar só nossa leitura, Mike, no verso 42, a gente vai dizer, meu Deus, essa igreja aqui estava bombando. Ou se você vinha desde Atos 2, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Aí você chega, glória a Deus pela sua vida, meu filho. Você chega em Atos 5:42, eles estavam todo dia no templo, nas casas, ensinando, anunciando. Você diz, era a igreja perfeita. Não, a Bíblia começa Atos 5 dizendo, a igreja, mesmo no seu melhor momento, tinha gente que dava trabalho. E assim somos nós, meus irmãos. Quem de nós não tem dificuldades? Quem de nós não tem desafios espirituais? Quem de nós não tem guerras internas? O Diego estava compartilhando. Quem de nós não tem a luta entre a carne e o espírito? Quem de nós não tem? Se os irmãos acham que eu não tenho sim.
A questão é a quem a gente recorre para vencer essa batalha. A questão é onde os nossos olhos estão para vencer essa batalha. Será que segunda-feira é a extensão do seu domingo? Será que a terça-feira é a extensão do seu domingo? Será que o que você vive na sua semana é reflexo do seu domingo? Eu oro para que a gente tenha casas fervorosas e um ambiente de templo fervoroso no Senhor, em nome de Jesus. Verso 42, todos os dias, no templo e nas casas, eles faziam duas coisas, Léo. Talvez além de uma esfirra maravilhosa, poderiam fazer também, Léo. Eles ensinavam e eles anunciavam Cristo Jesus. São duas ações diferentes, Mike, mas elas se completam também. Ensinar é literalmente a ideia de incutir na cabeça de alguém algo, de transmitir alguma coisa a alguém. É a ideia pedagógica mesmo. Fazer aprender, instruir. E eles faziam isso todos os dias. Ah, mas eu não sei ensinar, então vem aprender. Se você ainda não está na escola de impacto, venha. Eu tenho certeza que quem está vindo está sendo abençoado. Ah, anote as pregações, vá para a palavra de Deus. Traga um bloco de notas. Aprenda, caminhe com alguém. Se disponibilize a aprender. E eles faziam algo também que era anunciar. A ideia de anunciar é literalmente a ideia de evangelizar, Thalita. Eles proclamavam. Algumas versões aí, quem está com a NVI vai dizer ele proclamar. Eles evangelizavam. Eles traziam essa boa notícia. As casas, não era só no templo que eles estavam lá evangelizando. As casas deles eram lugar de evangelismo. Era lugar de gente sentar aqui e conhecer Jesus. Não, não só trago crente para minha casa não. Eu trago quem precisa mesmo. Até porque crente é o mais que precisa. Mas eu trago quem precisa ouvir de Jesus. Quantas pessoas estão sentando no nosso sofá e perdendo a oportunidade de ouvir sobre Jesus? Quantas pessoas não estavam sentando, mas agora, especialmente no sofá da Josi, vão sentar em nome de Jesus? Que a gente possa proclamar Jesus, que a gente possa ensinar sobre Jesus, que a gente possa proclamar Jesus. Quando a gente olha essa janela de oportunidade que se abriu para a igreja em Atos 3, após a cura do paralítico ali no pátio do templo, a gente vai ver que as pessoas ficaram espantadas. Agora aquele paralítico estava saltando, louvando. E aí Pedro diz, gente, eu já expliquei para vocês que eles não estavam embriagados em Atos 2, que era um mover do Espírito Santo. Agora deixa eu explicar para vocês quem curou esse homem. Não foi a gente não, fiquem tranquilos, foi Jesus de Nazaré. Aquele a quem vocês crucificaram. Aí ele começa a discorrer a respeito do Cristo. Porque aquela janela de oportunidade, eu já falei sobre isso, abriu um espaço para Cristo ser pregado, Cristo ser anunciado. Ele fala sobre o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele fala que o Império Romano não pôde deter, ele fala que o plano de Deus era maior, que quando na verdade o Império Romano estava marcando ali, ou fazendo a artimanha contra o próprio Cristo, havia uma soberania divina sobre tudo isso. E ele também diz, olha, mas se eu te falar uma coisa, arrependam-se. Arrependam-se, sejam batizados e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. A oportunidade para vocês. Ele clama, ele anuncia Jesus e ele clama. Minha pergunta, e talvez você pode até rir da minha cara. Qual foi o último tema do teu sermão dentro de casa? Qual foi a última vez que Jesus Cristo foi anunciado na tua casa? Como foi isso? Como foi? Talvez você não sentou e abriu a palavra de Deus e foi expressar cada linha teológica. Mas com as tuas ações, com as tuas palavras, com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido, que você pode dizer assim, eu estou fazendo isso porque eu amo Jesus. Eu estou fazendo isso porque Jesus habita em mim. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa de Jesus. Qual foi a última vez que nossos filhos ouviram isso? Deixa eu te falar, legal, a gente está indo para a igreja, maravilhoso.
Só que segunda-feira nossa casa vai ser extensão do que aconteceu naquele domingo. E terça-feira, e quarta-feira, e quinta-feira, e sexta-feira. E eu não quero repetir minha mesma série de sermão, mas e os outros 6 dias? Confessar algo para os irmãos. Essa expressão, os outros 6 dias, aconteceu há 10 minutos antes de chegar no domingo aqui na igreja. Passei a semana brigando. Meu Deus, como é que vai ser esse título da série, Mauro? E pensando. E aí surgiu esse aí, os outros 6 dias. E talvez é uma das frases que mais marcou a nossa igreja. E é pelo Senhor mesmo, porque foi há 10 minutos aqui, nos 45 do segundo tempo, o Senhor foi um golaço. Aqueles bem bonitos, Luciano, tipo que eu bato de direita ali. Meus irmãos, qual foi a última vez que a gente sentou para ensinar nos nossos lares? Qual foi a última vez que a nossa casa se tornou uma Impact School? Por que só depender do templo? Qual foi a última vez que a nossa casa se tornou esse ambiente de proclamação, de ensino, com os teus vizinhos, com a tua família, com os parentes que vêm, com os parentes que vêm visitar do Brasil? Não sei, você tem tantas oportunidades. Meu clamor, através desse ano como igreja, é que a gente possa viver isso. Jesus no templo e Jesus nas casas. O tema da pregação da igreja primitiva era uma só: Jesus, o Cristo. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de anunciar Jesus, o Cristo. Essa é a visão da nossa igreja para esse ano. Nós queremos ser uma igreja que vive Jesus no templo e que vive Jesus nas casas. Ah, pastor, mas é tão difícil lá em casa, é uma batalha, é uma luta. Atos 5:40, então. E concordaram com ele quem? Gamaliel. Que o quê? Concordaram com o quê? Que se esse movimento da igreja primitiva não fosse divino, ia acabar, porque tinham outros movimentos que já tinham se levantado e acabado. Mas se fosse de Deus, nem o Império Romano podia parar o movimento da igreja. Isso é o que eles concordaram. Tendo chamado os apóstolos, quem está comigo, verso 40, amém? Açoitaram. Mandaram que eles não falassem no nome de Cristo. E aí deixaram ir. Aí eles, tá bom, vamos parar de falar. Vamos ficar só nas casas. Não, quando a gente vier para o templo aqui, a gente vai ficar paradinho, cara. Foi isso que aconteceu? Não. Foi porque o Império Romano promoveu eles. Vai lá, igreja! Vocês estão indo bem demais. Gostamos muito de vocês. Não. Então, enquanto você não for açoitado em casa, dá certo na sua casa ainda. Os apóstolos retiraram-se da presença do Sinédrio, o STJ da época ali, da frente do Alexandre de Moraes, da turma, regozijando-se, felizes, alegres, porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta em nome de Jesus. Então, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus, o Cristo. Então, se eles viveram isso, nós podemos viver, amém? Amém. Nós podemos viver Jesus no templo e nas casas. A resposta de Pedro, quando mandaram ele ficar em silêncio, é dizer: a gente precisa obedecer a Deus e não aos homens. Eu queria te convidar, antes da gente passar, talvez para um momento mais prático, eu queria te convidar a curvar a tua cabeça e fechar teus olhos. E erguer um clamor. Jesus, eu abro minha casa para Ti, eu abro minha vida, me ajuda a viver no templo, aquilo que eu desejo viver em casa, o que eu vivo em casa, me ajuda a viver na minha casa, aquilo que a gente vive no domingo, o ensino, a adoração, a comunhão, e obviamente tem desafios, tem lutas, mas esse é o meu desejo, que Atos 5:42 se cumpra sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida, que todos os dias no templo e nas casas eu não cesse de anunciar e proclamar Jesus, o Cristo. Clama isso sobre a tua família, clama isso sobre a tua casa. E se parece difícil, se parece desafiador demais, lembra que esses homens não vieram. Atos 5:42 não acontece na vida da igreja porque estava tudo bem nas casas e no templo. Não. É porque estava mesmo perseguição.
é porque eles tinham sido açoitados, mas eles não cessavam, nada os parava. Se você está com sua esposa, seu esposo, algum parente aqui, ora com eles, dizendo: Jesus, eu quero o Senhor Jesus. No meio da tua igreja, ora por essa igreja, na Igreja Batista Brasileira Central, no domingo, que o domingo seja um lugar inundado pela tua presença. Mas que em casa eu me derrame, eu me prostre, eu receba do Senhor, eu ouça o Senhor, eu aprenda a palavra, eu adore ao Senhor, eu salte na tua presença, que os meus filhos entendam o ambiente de adoração a partir da nossa casa. Aleluia, Senhor. Nós oramos, Senhor Jesus, por Jesus Cristo, a presença do Senhor em nós, manifesta nas nossas casas, Pai. Nos lares mesmo, Pai, eu estou falando em cada endereço aqui agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a segunda-feira, a terça, que de segunda a segunda, Pai, possa ser uma extensão dessa adoração, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor erga homens e mulheres agora, Pai, dispostos a anunciar e a ensinar Jesus Cristo, Pai. Ah, Senhor, se alguém, Pai, com medo, se alguém com vergonha, se alguém que acha que não tem capacidade, coloca pessoas, Pai, dá disposição de vir aqui, Pai, no domingo, aprender mais de Ti, de vir na escola de impacto, Pai, de fazer a diferença, Senhor. Ergue homens e mulheres, Pai, famílias que vão, Pai, voar na Tua presença, Pai. Avançar, Pai, famílias que vão ser sal da terra e luz do mundo, na cidade, no bairro, no condomínio, onde o Senhor as colocou, Pai. Nós oramos, Pai, pela Tua boa mão sobre nós, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus. Sem Ti nós nada somos, Pai, sem Ti nós não temos para onde ir. E que nós possamos reconhecer, Pai, que se não for o Senhor nas nossas casas, só o templo é pouco demais para o que o Senhor tem para nós. Eles não são excludentes, Pai, eles são complementares. E é o Senhor que nós desejamos. Continue em oração, meu irmão. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.